Olá a todos que irão ver esse testemunho. Meu nome é Isaac, sou hoje um servo do Deus vivo, mas um dia já fui servo do diabo. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te adoro. Senhor, entrego minha vida em tuas poderosas mãos. Faça com que as pessoas possam mudar suas vidas através de minhas experiências. Eu entrego cada ouvinte em suas mãos. Abra a mente deles e faça com que eles possam ouvir a sua voz através da minha vida. Amém. Tudo começou ainda antes de eu nascer. Meu pai queria um filho homem. Ele tentou e veio uma menina. Ele ficou meio insatisfeito, mas tentou de novo e veio outra menina. Aí ele clamou a Deus, e disse que assim como Deus deu a Abraão um filho, que assim desse um filho homem para ele. Ele orou a Deus, e Deus o respondeu através de um profeta dizendo: assim diz o Senhor, tu terás um filho, um varão. Então ele tentou de novo. Minha mãe não queria tentar, pois ela disse que ia nascer outra menina. Porém, como Deus havia falado, ele insistiu até que ela aceitou, e tentaram. E aí eu nasci, e por isso me colocaram o nome de Isaac por ser filho da promessa. Na minha infância eu era uma criança boa. Eu cantava na igreja. Com 6 anos de idade eu louvava a Deus com todo o meu coração. Porém o tempo foi passando e eu ia crescendo. Com 8 anos de idade eu tive a minha primeira experiência espiritual. Quando eu estava em casa eu costumava sempre ir na casa de uma vizinha. Ela me dava bolos, iogurtes e coisas assim. Porém um dia eu fui na casa dela e entrei no quintal. Quando bati na porta ela não abriu. Eu chamei e gritei mais nada. Aí me veio a ideia de olhar por debaixo da porta. Eu vi nitidamente vários demônios dançando e pulando na casa dela. O demônio tinha a aparência da cuca do pica-pau amarelo. Eu corri e fui para casa desesperado. Fiquei traumatizado. Irmãos, eu não tinha entendido nada. Porém quando estava mais velho, descobri que aquela mulher que eu ia na casa dela, que era muito legal e era irmã da igreja, vivia em adultério. O mais interessante é que eu não sabia. Mas anos depois fui conhecer o demônio que tinha visto. Era a cuca. Outra experiência que tive quando criança, foi quando eu assisti na TV um filme. Eu estava vendo esse filme e vi monstros nele. Quando eu fui dormir tive um sonho de uma estrada. Essa estrada era estranha. Aí eu vi aqueles monstros do filme que eram bonzinhos. Mas não sei porque eu tinha medo deles e me escondi. E vi eles nessa estrada. Eles se apressavam para ir para um lugar. Uma voz me disse: essa estrada leva ao inferno. Irmãos, fiquei traumatizado com isso. E tudo bem. Eu fui crescendo e o tempo foi passando. Minha saída da igreja foi com 12 anos. Tudo aconteceu assim. Eu estava indo à igreja todos os dias. Eu era do grupo das crianças. E me comportava tão bem que o pastor achou melhor eu ir para a mocidade. Eu fui. Mas quando comecei a sentar no banco da mocidade os jovens riam de mim. As jovens da mocidade que faziam a primeira parte dava oportunidade para todo mundo menos para mim. Eu me sentia muito chateado com isso. Eles conversavam entre si e me deixavam isolado. Ninguém fazia nada. Isso foi me chateando. Como eu era criança na fé, eu larguei a igreja. Comecei a assistir televisão. Eu amava assistir Dragon Ball Z. Eu era realmente viciado nesse anime. Quando meus pais brigavam comigo eu me transformava. Eu ficava com ódio. Era muito rebelde. Na escola era agressivo. Brigava e batia nos meus colegas de sala de aula. Eu não sabia, mas por causa do anime Dragon Ball Z eu estava muito agressivo e rebelde. Os anos iam passando. Eu ia ficando cada vez mais imoral. Eu mesmo jovem já tinha relações sexuais. Eu já não via as meninas com bons olhos, mas sim com malícia e maldade. Um dia recebi um recado da parte de Deus, que Deus iria me usar poderosamente nessa terra na área da exortação. Eu guardei aquilo mas não liguei muito. Eu mesmo no mundo era temente a Deus, eu só era desobediente. Eu pensava, um dia Jesus vai me libertar e vai me trazer de volta. O tempo foi passando, e nada de eu voltar para os caminhos de Jesus, até que em 2017 conheci o canal Evangelismo Online, vi um vídeo de arrebatamento ao inferno e gostei de ouvir as experiências de Angélica Zambrano. Vi outro que era os 7 jovens colombianos e gostei muito. Isso até eu ver a primeira experiência de Kenzo Atsushi. Eu fiquei admirado e disse ao Deus: quero ser igual a esse homem. Eu gostei muito e esperava ansioso pela próxima experiência. Quando acabou as experiências fiquei muito triste. Até que veio o Robert Atsushi. Vi todas as suas experiências. Porém, no ano de 2018 enquanto vi as experiências de Robert Atsushi falei com Deus: quero ser como Kenzo Atsushi. Porém Deus não me respondia, já que eu estava no mundo. Eu não suportei e voltei a frequentar uma igreja só para ter a resposta de Deus. Então, em um dia de culto eu dobrei os meus joelhos e disse:
Eu quero ser como Kenzo Atsushi. Quero ser usado de uma forma tão poderosa que irei revolucionar o mundo espiritual assim como ele. Chorei pedindo a Deus. No meio do culto, Deus tomou a irmã e me disse: vou eu te usar grandemente na terra. Tenho te separado para uma missão especial. Eu fiquei muito feliz, pois pensei, Deus me respondeu a minha oração. Serei o novo Kenzo Atsushi. Fiz um concerto com Deus e comecei a frequentar aquela igrejinha simples, porém cheia do poder de Deus. Até que alguns dias se passaram. Eu estava em casa. Aí deitei um pouco para descansar, dormi, e quando acordei tive uma visão. Eu estava com os olhos abertos e vi uma tela parecida com uma pequena tela de televisão na minha frente. Uma cena se desenrolava. Eu vi uma mulher sentada em um banco. A imagem estava em suas pernas. Ela usava uma saia bem curta. Eu vi as suas coxas e a tela ia subindo até que eu pensei: o que é isso? Porém, quando vi o seu rosto era um homem. Aí percebi que era um travesti. Então aquela tela sumiu diante dos meus olhos. Fiquei pasmo. Fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Até que Deus me deu entendimento. É a pomba gira. Eu não entendi. Até que um dia depois acabei sendo tentado e me masturbei. Eu fiquei muito triste. E entendi naquele momento que Deus estava me alertando sobre o laço que estava vindo. Uma mulher apareceu do nada no YouTube. Ela dizia que as experiências de Kenzo eram mentiras. Tudo inventado pelo homem. Eu não acreditei nela. E ainda mandei mensagem a ela dizendo que era para ela parar de falar besteira e orar pedindo respostas a Deus. Mas vi que muitos estavam acreditando nela. Até o irmão do canal Jesus Está Voltando apagou os vídeos de Kenzo e colocou os vídeos dela. Isso me chateou muito. Fiquei muito triste e confuso. Pensei: será que estou acreditando em uma mentira? Eram muitas dúvidas até que eu continuei vendo as experiências do Kenzo. Elas me passavam um sentimento de verdade. Eu fiquei confuso e saí da igreja. Após voltar para o mundo comecei a fazer algo que nunca tinha feito: beber. E foi neste dia que cheguei em casa bêbado. Tomei um banho e fui deitar. Foi quando eu tive um sonho. Eu estava deitado, quando um demônio azul puxava o meu braço e estava tudo escuro. Eu só podia gritar e entrar em desespero. Eu ouvi uma mulher gargalhando no fundo e eu acordei. Hoje sei que essa mulher era Pomba Gira. Eu estava andando de skate na praça perto da minha casa. Até que me veio a vontade de ir na igreja. Até que eu fui do jeito que eu estava mesmo. Cheguei na igreja com boné, skate e a calça caindo igual aos cantores de rap dos Estados Unidos. Eu cheguei, sentei e fui bem recepcionado. Aí o pastor pregou. E no final ele disse: quem quer fazer uma aliança com Deus? Eu disse: eu quero. E assim voltei para a igreja. Eu estava na igreja, porém a igreja não estava em mim. Fazia muitas práticas erradas. Jogava muito Free Fire. Eu estava viciado nesse jogo. Jogava 12 horas por dia. Eu cheguei em Jesus e disse: quero teu Espírito Santo. Porém Deus me disse no meu coração: largue tudo por mim. Eu estava pensando nisso. E falei com Deus e disse: Senhor, terei que usar aquelas calças sociais no calor. Eles vão rir de mim. Porém, Deus já tinha dito o que ele queria. Até que um dia tomei a decisão. Me entreguei por completo e disse: Senhor, apaguei tudo do meu celular. Não tenho mais Facebook, Instagram, Messenger e até mesmo Free Fire. Apaguei por amor a ti. Agora quero o batismo com teu Espírito Santo. Deus, porém, não falou nada. Até que alguns dias depois ele usou o meu pastor para me dizer: vou te encher com o meu espírito. Aí fiquei contente. Comecei a orar juntamente com meu amigo Marcos, que acompanha sempre o canal Evangelismo Online, e também orávamos 2 a 3 horas por dia. Porém o irmão disse que o diabo estava furioso com minha vida. Aí eu cometi o erro de brincar com o diabo. Zombei dele. Irmãos, quero deixar um recado. Não faça isso, pois quando você zomba do diabo, ou quando a igreja grita, queima ele, e você também o faz sem estar com sua vida no altar e em santidade, você cai no laço do diabo. Então eu zombei dele porque eu me via forte. Passou uma semana, o diabo me colocou um desânimo tão grande que fiquei fraco. Já não estava orando tanto quanto antes. Comecei a faltar os cultos. Até que quando caí em si, estava sem camisa de madrugada jogando Free Fire. Fiquei muito triste e tomei uma decisão. Falei com Deus e disse: Deus, eu não aguento mais isso. Eu quero uma mudança. Foi quando eu disse: a partir de segunda-feira serei um novo homem. Falei isso em um sábado. Quando foi no domingo à meia-noite comecei a orar. E quando fui orar botei o missionário Davi Miranda para orar comigo. Então eu orava falando com Deus que queria ser um novo homem. Comecei a falar línguas estranhas. Eu botei a mão na boca e fiquei assustado. Pedi perdão a Deus, pois pensei que era eu fazendo isso.
Novamente eu fui orar às 3 da manhã, e de novo falei em línguas até que eu falei: Deus, o que está acontecendo? E quando fui ver tinha sido batizado. Eu orei a Deus falando com ele que queria o dom da revelação, mas não queria qualquer revelação não. Queria algo profundo, algo poderoso. Eu estava cansado de ver pessoas com dom de revelação assim. Aqui tem uma pessoa com dor de cabeça. Cadê você? Levanta a sua mão. Ou tem uma pessoa aqui que Deus está abrindo uma porta de emprego. Onde está essa pessoa? Não, eu definitivamente estava querendo algo profundo, revelações realmente poderosas e Deus me deu. Me deu também o dom do louvor. Eu fui batizado e ganhei 3 dons em menos de um mês. A Bíblia diz que quanto mais dado, mais será cobrado. Após receber os dons, o diabo começou a jogar pensamentos em mim. Eu passava revelação. Aí o diabo falava: não é Deus, é você. Você está na carne. Eu pensava: como pode ser eu, se eu vivo em santidade e renúncia? Sou separado para Deus. Não mexo em redes sociais. Não faço nada do mundo. Como não pode ser Deus? Então questionei a Deus, mas ele não me respondeu. Fiquei frustrado e parei de passar revelação. Eu estava em casa e pedi a Deus para falar comigo. E caiu em Ezequiel 3:1 que diz: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então fiquei confuso e fui orar. Minha madrasta me chamou para ir ao culto na igreja dela na tarde da bênção. Então eu fui. Quando cheguei e sentei no banco, um jovem entrou na igreja para instalar alguma coisa. E quando ele entrou, tive uma visão de ele se envolvendo em um acidente. E Deus me disse: fala para ele que estou eu cortando um laço de morte na vida dele. E diz para ele se consertar e tomar uma posição. Pois tenho sido um bom pai para ele, porém ele tem sido um filho rebelde para mim. Eu levantei do banco e pedi ao pastor para ir lá no escritório. Pedi para falar com o jovem. Ele permitiu. Então entrei e passei o recado de Deus. Senti a presença forte dele. Voltei para o meu banco. Foi quando de repente o pastor me falou que sentiu de me colocar para pregar. Eu não sabia de nada, só estava visitando. Mas Deus sabe como trabalhar. Até que Deus me passou outras revelações. E fui pregar sem nem ter me preparado. Deus me usou para falar com aqueles irmãos. Cheguei em casa e o diabo falou para mim: você passou tudo da sua carne, está em pecado, e vai pagar por dizer aquilo a qual Deus não falou. Eu fiquei muito triste e cheio de dúvidas. Meus irmãos, quero dar um conselho. Não duvide, não deixe a dúvida entrar no seu coração como eu tinha deixado, pois o diabo nos coloca a dúvida para nos parar. Eu falei com Deus que nunca mais passaria nada, e se ele me perdoava. Eu não entendia uma coisa: qual pecado havia cometido, já que vivo em santidade e renúncia dedicando meu tempo lendo a Bíblia, orando e louvando a Deus. O diabo, não satisfeito, começou a vir me atacar, até que em uma certa madrugada deitei para dormir, e tive um confronto com o demônio Exu Caveira. Ao meu lado estava um anjo de branco com uma espada de prata. Eu falei com o anjo: acaba com ele. E o anjo disse: não se preocupe com ele, deixe que o Pai vai ferir ele no tempo certo. Eu disse ao anjo: não, acabe com ele, ele está na sua frente. O demônio estava na forma de um gato preto e se transformou em sua forma real, um esqueleto com uma capa preta. Ele me deu o dedo e eu acordei revoltado com meu anjo. Eu sabia que era o meu anjo da guarda. Outra batalha que tive foi na parte da manhã. Saiu todo mundo da minha casa. Porém, eu estava em casa tentando dormir às 8 da manhã. O diabo subiu em mim, começou a tirar meu ar e começou a gargalhar. Eu fiquei meio desesperado, mas não demonstrei medo. Ele me soltou. Aí eu disse: demônio, deixe-me dormir. Aí tentei fechar os olhos quando de repente fiquei paralisado pelo demônio. Não conseguia abrir os olhos e nem me mexer, mas podia ouvir o que estava se passando ao meu redor. Foi quando eu vi alguém entrando no quarto. Mas eu pensei: como se estou sozinho? Aí eu pensei: já sei, é demônio. Aí eu comecei a escutar alguém rosnando. Aí eu recuperei meus sentidos e disse: Satanás, me deixa dormir. Senão irei queimar você. Vou acabar com você. Tentei dormir. Rolei de um lado para o outro na cama até que peguei no sono. Nesse momento senti como se eu estivesse não deitado na minha cama, mas como se estivesse deitado em um rio. Conseguia me ver, mas não estava deitado na cama. Eu estava debaixo d'água em pé. E aí pensei: o que será isso? Era como se eu estivesse no fundo do oceano. Fiz uma força muito grande para voltar ao meu corpo até que consegui. Outra experiência sobrenatural foi quando Deus me mandou passar um recado para minha irmã e ela não quis escutar. Eu acabei me aborrecendo e disse a Deus: Senhor, eu não vou falar mais nada. Ninguém aceita o que eu falo.
Vou ser odiado por pregar a sã doutrina, quando eu posso muito bem ganhar almas pregando sobre seu amor e sobre suas bênçãos. Eu disse a Deus: Senhor, chama outro. Terminei de orar e fui dormir. Deus me levou no mundo espiritual e me mostrou minha sala onde fica a televisão. Estava um ninho de demônios. Eu estava numa escuridão muito grande. Irmãos, o mundo espiritual é escuro. Você que anda em uma vida dupla ou em pecado enganando seu pastor, você não engana Deus e nem o diabo, pois ele, diferente dos demais, consegue ver as suas vestes no mundo espiritual. A Bíblia diz que somos a luz do mundo, e diz mais que quem crê em Jesus Cristo não andará em trevas. Ali ele está se referindo ao mundo espiritual. Eu estava nessa escuridão, só enxergava bem pouco as pessoas da minha casa. Um demônio saiu da minha irmã, a mesma que não tinha aceitado a revelação, e me enforcou. Eu tentei lutar com ele, mas ele mais uma vez me paralisou. Eu pedi ajuda a Deus, mas nada. Aí eu pedi socorro a Deus e nada. Aí eu lembrei e disse: o sangue de Jesus tem poder. Aí o demônio deu um pulo para trás. Aí eu vi que tinha funcionado e então clamei mais ainda até ele desaparecer. Aí voltei para meu corpo e Deus me disse: você compra uma guerra com os demônios e depois quer pular fora. Pedi perdão a Deus por minha falta de fé e foco, e prometi não olhar para trás. Irmãos, encerro esse testemunho dizendo: eu, Isaac, tenho apenas 19 anos, e faz um mês que fui batizado no Espírito Santo e 15 dias que fui batizado nas águas. Eu sei que terei muitas coisas para contar. Estou orando a Deus para Ele me arrebatar ao céu e no inferno. Ele me disse: eu vou, mas do meu tempo. Então eu estou esperando para quando isso acontecer, trazer para vocês meu relato. Queria agradecer ao meu irmão em Cristo Daniel, por abrir seu canal para eu compartilhar minhas poucas experiências. Que Deus possa te abençoar. Queria também deixar algumas dicas para vocês que estão ouvindo e querem ter mais intimidade com Deus. Para ser batizado não tem segredo. Abandone tudo, sim, tudo, e tire tudo aquilo que seja mundano em você. Coloque roupas decentes para que o Espírito Santo possa habitar em você. Se você não quiser largar as coisas desse mundo, é porque ainda o seu coração está no mundo. Continue orando até sentir vontade de tirar. Agora, se você quer tirar mas não consegue, neste caso é porque o demônio que estava ao seu lado enquanto você estava no mundo não quer te deixar. Ele vai lutar até não poder mais por sua alma. Neste caso você precisa de oração forte. Eu te recomendo fazer jejum e fazer campanhas em seu favor, para ter uma intimidade com Deus em pouco tempo. Você deve se isolar para Ele. Deus gosta de ser colocado em primeiro lugar. Então faça isso. Mostre a Ele que você dedica seu tempo somente a Ele. Apague tudo que não glorifique a Deus, como WhatsApp, Facebook, Instagram e etc. Eu digo isso é para quem quer algo mais profundo com Deus. Eu, em um mês e meio fazendo isso, fui batizado e recebi 3 dons. Imagino que você pode receber se buscar a Deus com todo o seu coração. Lembrando, isso é para quem quer algo mais profundo com Deus. Meus irmãos, eu agradeço por vocês me ouvirem até aqui. Vou juntar mais experiências para compartilhar com os irmãos. Lembrando que se você não gostou ou não concorda, ore por mim. Suas críticas não vão ajudar em nada. Mais uma coisa quero dizer para os irmãos. Deus me falou enquanto eu estava na igreja: avisa a minha igreja que estou voltando. Pois é, meus irmãos, não temos mais tempo de brincar. Agora é hora de buscar a Deus com todo o nosso coração. Eu desejo a vocês bênçãos e vitória na vida de sua família. Qualquer um que precisar de oração, que estiver enfrentando algo ou para alguém, deixe nos comentários que eu estarei orando e entregando a Deus. Fiquem na paz, meus queridos. Que Deus possa abençoar a todos. Amém.